Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Todos bem? Espero que sim. Então, nossa aula de redação de hoje é sobre gênero textual notícia. O que é o gênero textual notícia? É um texto jornalístico que expressa uma série de fatos. Não se trata apenas de relatar acontecimentos, mas de fazer uma exposição deles a partir do que é mais importante ao público a que o jornal ou revista se destina. Ou seja, a notícia tem a função de passar informação. A informação que seja é, validada, né? Que seja de interesse público, tá? São fatos verídicos que interessem aos seus leitores, independente da faixa etária. Um exemplo, nós estamos vivendo agora essa quarentena devido a esse novo vírus que apareceu, que está afetando o mundo. Isso é uma notícia, porque não é um fato somente isolado, está sendo um fato mundial. Então, eles estão trazendo os acontecimentos de como esse vírus se propaga, quais são os sintomas, quando vocês devem procurar um médico. Então, eles estão mantendo o público informado de como proceder nesses casos. Então, a notícia ela pode ser impressa, tá? Que é a notícia que nós vemos em jornais, revistas, anúncios ou telejornais, telenotícias, tá? Das duas formas vai estar passando uma informação que é de interesse público. Sua natureza objetiva, uma vez que não interpreta ou questiona os fatos, ou seja, a notícia tem o caráter de passar informação de forma direta, sem questionar se está certo ou se está errado. O, o que a notícia faz é apresentar o problema ou as atividades, né? As notícias no Brasil e no mundo, tá? A notícia é de natureza objetiva, ela passa a informação. Agora, não quer dizer que vai dizer se está certo ou não, não tem direito de questionamento. O público, quando lê a notícia, que cada um dá uma opinião sobre aquele assunto. Mas a notícia não tem esse caráter de deixar você questionar. Além de passar a notícia, você está questionando sobre o assunto. Por essa razão, ela pode ser avaliada do ponto de vista ético, religioso, social, porque não se preocupa com aquilo que realmente ocorreu. É o que eu estava falando. Pode ser uma notícia de caráter religioso, está passando informação sobre uma manifestação religiosa. Ela vai estar dando a notícia, mas tá em passe aquele assunto. Não pode opinar sobre aquele assunto, só tem a função de informar. Como não é fruto da imaginação de alguém, todos os fatos relatados devem ser obrigatoriamente verdadeiros. Ou seja, sempre tem aí que estão chamando agora de fake news, né? Notícia falsa. Essas fake news são notícias que são de caráter, né, público, que é de interesse do público, mas hoje em dia nós temos que verificar a veracidade dessas informações, tá? Porque ela pode pegar, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, do vírus. Elas podem pegar uma informação que não condiz a respeito desse vírus. Aí são chamadas fake news. Então, os fatos têm que ser obrigatoriamente verdadeiros. Uma notícia nós temos o lead ou lead. O que é o lead? Corresponde ao primeiro parágrafo de um texto, tá? Na notícia. O primeiro parágrafo, a ideia principal é o que você vai apresentar, o seu assunto. Ó, ele é responsável por relatar de forma sucinta e ordenada o fato principal série de notícias, tá? Não é série de TV, não. É um enunciado completo, isto é, apresenta sujeito e predicado, porque nós temos. Apresenta o sujeito e predicado porque sempre está passando informação e essa informação veio sempre de alguém. Alguém expôs essa informação, alguém falou, então vai ter sempre um sujeito. Para o leitor se motive a prosseguir na leitura da notícia,
O lead ou lead tem a função de anunciar um fato introdutório, de torná-lo interessante, ou seja, o lead ele serve para indicar sobre o que será a notícia, o que ela vai relatar, o que ela vai trazer para você, qual a informação que ela vai te dar. Isso no primeiro parágrafo, tá? A notícia é composta basicamente de duas partes. O lead, que é a introdução, que é o primeiro parágrafo, que vai passar a informação, vai dizer sobre o que é o assunto. E o corpo do texto, que é a complementação, no qual são apresentados novos fatos numa ordem de importância. Então, o lead vai trazer o assunto principal, o corpo do texto vai desenvolver a notícia, vai trazer ela o passo a passo, tá? Onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, sim? Para se redigir uma boa notícia, é importante observar alguns tópicos. Seleção e organização dos fatos, ou seja, você tem que estar o fato selecionado. Você não pode começar com lead, primeiro parágrafo falando de uma notícia, e embaixo você emendar, falar com outra, no corpo do texto, uma outra notícia totalmente diferente. Perder o gancho da notícia, perder o sentido. Confirmação da veracidade dos fatos, que eu falei do fake news, você tem que ver se esses fatos que a notícia está passando, essa informação, são verdadeiros ou não. E a apresentação de lead e do corpo do texto. Então, primeiro parágrafo e o desenvolvimento dessa informação, dessa notícia. O título. O título não é a primeira parte da notícia, não é a introdução da matéria jornalística, já que o lead cumpre esse papel, mais um enunciado que apresenta de forma condensada a informação principal. Ele antecipa o que será a essência do texto. Então, o título só diz sobre o que vai ser a notícia. Tá? Ele não apresenta os fatos é apresentado pelo lead. Tá? Ele só antecipa sobre o que será o assunto. Ele aparece em letras maiores e para destacar e para chamar a atenção da notícia que vai ser dada, da informação que será passada. Características da notícia: expressão de fatos novos a partir do mais importante, ou seja, a notícia tem a função sempre de estar passando fatos novos sobre uma mesma informação ou informações diferentes. Por exemplo, esse da Covid, né, do coronavírus. Eles estão sempre passando uma notícia nova, uma informação a mais, que é importante para nós sabermos lidar com esse vírus. Predomínio da função referencial da língua, ou seja, dependendo da notícia, você pode ter uma notícia com uma linguagem formal ou informal. Verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, mas predominantemente no modo indicativo, porque se você está passando a informação, você não é um narrador personagem, é um narrador observador. Está sempre o quê? Vai estar sempre relatando a notícia, vai estar sempre passando a informação, sem se incluir nela. Apresenta título e às vezes subtítulo, nem sempre tem um subtítulo. Relato dos fatos estruturado em duas partes, lead e o corpo do texto, que nós falamos. A linguagem tem que ser objetiva e clara, ou seja, não fica enrolando para dar uma notícia, tem que ser direto ao assunto. Limita-se ao anúncio, ou seja, eu tenho um título de uma notícia que eu tenho que me limitar àquele anúncio, eu não posso fugir do assunto. Não interpreta nem questiona quem anuncia. Então, você não pode questionar, dizer se concorda ou não concorda, você só tem a função de passar a informação, dar a notícia. Atividade. Eu deixei um texto para você, tá? Para vocês darem uma olhadinha no e-mail, tá? Deixei um texto característico de uma notícia. Vocês respondam aquele texto e me mandem por e-mail, que é o nosso canal de comunicação. E eu criei essa atividade aqui, que aí vai ser resposta pessoal, cada um vai criar a tua. Mas podem me mandar também, tá? Para ver se vocês entenderam como funciona o lead. Vocês vão criar um lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, para cada título desse aí abaixo, tá? Vão criar e vão me mandar junto com a resposta do texto que eu deixei para vocês também responderem aos questionamentos sobre
O gênero textual notícia. Então, crianças, por hoje é só, mas eu quero que vocês continuem fazendo o relato pessoal de vocês em forma de diário, que esse relato será entregue quando nós voltarmos. Então, essa atividade é para vocês continuarem fazendo. Esse aqui é um assunto novo, tá? E continuem lendo o livro que eu pedi para vocês baixarem lá no e-mail. Dificuldades de baixar o livro, só me mandar um recadinho que eu tento baixar e mandar para vocês, tá? Importante, se cuidem ficando em casa.